Começar a trabalhar no shopping foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2025. Ingrid, você está louca? Não, calma, respira. Oi, minhas divas, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência nesses 7 meses trabalhando no shopping, no quiosque da Stanley. Dá uma sopradinha que o negócio é bom mesmo. Então, assim, faz tempo que eu fiz esse café, porém tá muito quente ainda. E toda vez eu queimo minha língua. Eu vou mesclando entre pontos positivos e pontos negativos, porque nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos, beleza? E eu juro que eu vou dar só um pequeno background, porque senão não faz sentido eu começar a falar as vantagens se eu não explicar que antes disso eu estava empreendendo e assim, empreendi em várias coisas e às vezes era mais uma renda extra do que um empreendimento. Porém, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, comentando só sobre isso e sobre essa decisão de parar um pouco, né, disso e voltar para o CLT. Mas não vai ser nesse vídeo, vai ser em algum vídeo aí no futuro. Bom, eu vou começar com o primeiro ponto positivo para eu mandar o meu currículo e tentar essa vaga. E eu entrei num grupo, né, no Facebook, sim, no falecido Facebook, que os grupos ainda são bons. E eu vi o anúncio dessa vaga, onde o salário era bom, ok, era mais que um salário mínimo, só que o que mais me chamou a atenção é que o horário era de 6 horas. Então, ou você fazia o turno da manhã, das 10 às 16, exceto o sábado, ou você fazia o período da tarde, das 4 às 22, exceto sábado, que são 8 horas. Então, era um horário que bateria ali com o horário que a Luana estava na escola, ela ainda não tinha mudado de escola, mas batia o horário certinho. Então foi o que eu falei, vou tentar. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores, e é claro que é shopping, então a escala é 6 por 1, 6 dias trabalhados, um dia de folga. Lá funciona assim, você trabalha um domingo sim, um domingo não, o domingo que você trabalha, na segunda você folga. E aí, se você folga no domingo, você trabalha na segunda. Acho que deu para entender. Outra coisa que me chamou a atenção também foi, além do salário não ser o mínimo, então já estava ali ganhando diante de outras lojas do comércio, é que era o salário mais comissão. E assim, gente, é uma baita de uma vantagem você pensando que primeiro shopping é movimentado, a maioria vai só para andar, tá bom, mas vem muita gente para comprar, então assim, você já consegue tirar um dinheirinho ali a mais todos os meses e também pensando fim de ano, Natal, Ano Novo, Black Friday, então assim, é um emprego que se você está começando ou recomeçando, é um emprego bom para você conseguir levantar aquela graninha, se você está começando a investir também, enfim. Eu acho como uma vantagem. Uma coisa que é vantagem para mim, mas pode ser desvantagem para outras pessoas, é a equipe. Quando você trabalha numa loja, né, no caso lá é um quiosque, então é uma equipe pequena, né, mas tem lojas grandes, tipo fast fashion, enfim, que são vários funcionários, uma equipe grande, então a equipe que eu trabalho e que eu trabalhei, porque mudou algumas pessoas, todo mundo é muito legal. É claro que tem as suas desavenças assim do dia a dia, mas sempre foi muito bem conversado. Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não gostei. Então a gente sempre consegue conversar e resolver. Não fica aquela picuinha, diz-me disse. Eu trabalhei numa multinacional que era muito, ó, fofoquinha e eu vejo que isso não acontece. Além disso, os donos são muito legais, a gerente também é muito legal. E isso, pra mim, na minha experiência, é uma coisa positiva. Mas eu sei também que tem muitas lojas com, tipo assim, gerentes horríveis, com equipe horrível, gente que rouba a venda. Enfim, quando você começa a trabalhar no shopping, você meio que vai escutando, né, a fofoquinha dali e daqui. E assim, pra mim é positivo, porém pra gente que trabalha no mesmo shopping que eu é negativo. Uma desvantagem pra mim, mas uma vantagem para o dono e para a gerente é que eu trabalho no quiosque. O quiosque fica no meio do corredor. Então assim,
É muito bom porque você sempre está sendo visto, as pessoas estão passando, então elas olham meio que de longe. Eu não sei vocês, mas assim, como consumidora e antes de trabalhar no shopping, eu ficava com meio de receio ou assim não querer entrar numa loja porque tem assim 5 vendedores olhando, esperando você entrar e você fica, eu quero entrar só pra olhar, vai que eu não gosto, eu não queria comprar, e a pessoa fica insistindo. Então, você estar ali no corredor é legal, porque a pessoa consegue ver de longe e chama mais atenção. Porém, tem dias, divas, que a gente não quer ser visto, que a gente tá meio, né, acordou com a pá virada e não tem muito o que fazer. Você tá lá no meio do corredor, os funcionários não, os clientes, né, as pessoas que estão no shopping vão passar, vão olhar, às vezes vão olhar para você, mas não estão olhando para você. As lojas ao redor também, às vezes quando tem pouco movimento, todo mundo fica parado lá assim e parece que estão olhando para você. Podem estar, podem não estar, mas você fica ali sendo o centro das atenções. E para mim, tem dias que é um porre. Falando sobre vendas e sobre público, uma coisa que eu acho muito positivo na loja que eu trabalho é que você não precisa forçar venda. Ai, quer dizer que você, tanto faz se vendeu ou não? Não. Se o cliente chega, a gente aborda e tenta, né, transformar aquela conversa, aquela interação numa venda. Só que assim, não vai puxar a pessoa, ficar falando, ô fulano, não, ficar insistindo, insistindo, insistindo. Por exemplo, quando você entra numa loja, você tá dando uma olhada lá, você até puxa a conversa, mas a pessoa fica insistindo pra você fazer cartão, pra você não sei o quê. Ai, não, vamos dar uma... Não tem isso na loja que eu trabalho. É claro que você tem que se esforçar para transformar aquele cliente, né, aquela interação numa venda, porque é bom pra você, mas não tem essa coisa chata de cobrança pra você ficar forçando a pessoa a levar o que ela não quer às vezes. Por exemplo, ela quer um A e você tem que vender A e B. Lá não acontece isso e eu acho que é muita vantagem, principalmente porque, né, acabei de voltar para o CLT e é a primeira vez trabalhando com vendas. Eu disse para vocês, eu estava, né, empreendendo, passei uns anos empreendendo, então assim, uma das maiores vantagens e uma das principais coisas que me levaram a querer voltar para o CLT é você ter o seu trabalho, o seu horário de trabalho. Então eu entro tal hora, saio tal hora, eu tenho a minha meta do dia de venda, de gravação, porém, saiu dali, acabou e é isso. Quando você está começando a empreender, é muito difícil porque você tem que cuidar de literalmente tudo. Eu trabalhava com doces uma parte do meu tempo. Então, assim, é você ir comprar os insumos, é você cuidar da produção, é você cuidar do atendimento ao cliente, pós-venda, enfim, tudo financeiro e meio que juntar com a nossa dupla jornada, nós, divas, mulheres, vocês me entendem. Então, assim, é muito vantagem para mim poder desligar quando sair do trabalho. Fiz ali o que tinha que ser feito, agora eu posso ser outra Ingrid. E não é tudo junto. Para mim é uma baita vantagem e um dos principais motivos que eu voltei para o mercado de trabalho. Agora, falando de shopping específico, trabalhar em shopping, eu vou falar duas desvantagens e uma pode ser uma vantagem e uma desvantagem, que é não ter sábados. Então, assim, cara, é complicado não ter sábados, porque você nunca vai folgar de sábado, é o melhor dia, né? Assim, sábado e domingo, fim de semana, mas não tem folga no sábado, tá sempre a equipe completa, então você vai perder muitas comemorações, ficar tempo com a família, datas comemorativas também. Datas comemorativas pode ser um bônus de que assim você consegue alavancar suas vendas para aumentar e chegar mais perto da sua meta. Só que mesmo assim, você vai estar longe da sua família, você vai perder aniversário, você vai perder, enfim, tempo de qualidade com eles. Então é uma desvantagem. Eu sinto que trabalhar no shopping pode ser uma boa coisa, como eu disse. Se você está procurando como voltar para o mercado de trabalho e não consegue, experiência com venda, porque assim,
A gente sabe que o mundo hoje em dia é pura venda, é tudo venda. É legal você pegar essa experiência, porque assim, se você pretende ir para outro lugar ou recomeçar a empreender de novo, você tem esse tato da venda, porque a gente sabe que hoje em dia tudo é venda. Até para entrar em outro trabalho, você tem que se vender. Enfim, eu acho muito importante e eu acho também é uma boa estratégia para você conseguir juntar dinheiro se você não tem uma profissão, não tem um diploma, enfim. Mas eu sinto que não é para a vida toda. Chega um momento que essa escala começa a pesar, começa a te cansar e os não ter fim de semana, não ter sábado, não ter tempo com a sua família também começa a pesar. Então, assim, eu pretendo ficar um tempo, conseguir o que eu quero, meus objetivos, e depois procurar algo mais tranquilo, até porque a vida não é só trabalhar, né, divas? A gente precisa ter um pouquinho, né, aproveitar um pouquinho a vida, porque vai que... Enfim, para finalizar a parte de vantagens e desvantagens, eu vou falar uma desvantagem e uma vantagem. Desvantagem: público sem noção. E eu digo isso, assim, com uma certeza de que não tem coisa pior do que público de promoção e público de fim de semana. Cara, as pessoas são muito sem noção, muito sem noção. Dito isso, aonde eu trabalho, na loja que eu trabalho, no shopping que eu trabalho, o público da loja é, assim, 90% muito legal, muito gente boa, muito educado. É, acho que se eu tive problema com uma, duas pessoas, dois clientes, assim, meio sem noção, foi muito, tirando um estressezinho de fim de ano, que é mais corrido e tal, mas em geral, eu gosto muito do público do quiosque lá da Stanley. São muito gente boa, a maioria. E para concluir, eu queria só explicar por que foi a melhor coisa que eu fiz em 2025, né? Porque eu entrei em dezembro, não, em setembro de 2025, agora eu estou gravando em abril de 2026, que foi começar a trabalhar, pois eu estava num momento de vida que eu estava mais tentando, fazendo renda extra, levando nas coxas só para dizer que eu não estava fazendo nada. Porém, eu ficava em casa, eu ficava muito tempo procrastinando no sofá, não via muito sentido nas coisas da vida. Também não me sentia realizada fazendo só tarefas domésticas, a tal da esposa troféu? Não, a doméstica não remunerada. Eu sei que muita gente, é o sonho de muita gente ama ser dona de casa, mas não era o meu sonho e estava me afundando. Eu estava ficando desanimada, desamparada. Então, assim, eu ficava duvidando de mim mesma, da minha capacidade de recomeçar, de me reinventar, de refazer as coisas. Esse trabalho me trouxe uma autoestima que eu tinha perdido, me fez lembrar que eu sou capaz de fazer as coisas, de aprender coisas novas, de me reinventar. E assim, apesar de estar muito cansada, né? Porque essa escala não ajuda muito e os afazeres de casa acumulados também não ajudam. Apesar de tudo isso, eu me sinto muito mais realizada agora, trabalhando no shopping, porque assim, tem gente que vai desmerecer isso. Inclusive, nas primeiras semanas eu ficava com um pouquinho de vergonha, agora devo estar ganhando mais do que gente formada aí que se formou aonde eu não me formei. Enfim, me dispersei. Mas no geral é isso. Eu me reencontrei e reaprendi que eu consigo fazer as coisas. Daqui 2 meses eu vou querer estar lá ainda? Acho que sim, não sei. Daqui um ano, não sei também. Vou voltar a empreender? Vou fazer mais alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que no momento eu estou muito satisfeita e realmente foi uma boa decisão ter voltado para o CLT e ter me desafiado a sair da minha zona de conforto, que não era confortável. Enfim, divas, agora deixa eu pôr minha roupa e ir trabalhar, porque eu acho que eu estou atrasada. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até um próximo. Beijo e tchau!